Muito bem, é hora da nossa coluna de política. Hoje, Rosiane Carvalho está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Tudo bem, Rose? Bom dia para você. Obrigado aqui pela presença. Agora que eu tô aqui no estúdio da Band News, claro que é sempre melhor. Tava vendo você dando dicas do trânsito, eu fico pensando, se puder, evite Manaus de manhã cedo, porque, meu Deus, que inferno sair da Zona Oeste para chegar aqui, passando pela Avenida das Torres. É uma maratona. Não tá fácil, né, Rose? Imagina o desafio. A gente falava sobre o Torquato Tapajós ali, né? Que é um caminho que eu sei que você pega para vir para cá também. É terrível, né? Difícil porque demais. eu deixo minha filha na escola, na Avenida das Torres, antes de vir para cá, quando eu tenho de vir. Então, assim, é uma coisa horrível ter de enfrentar o trânsito todo dia. Vamos lá, vamos dar prosseguimento na nossa coluna de política. A gente tem uma entrevista hoje. O deputado Sinésio Campos já está conosco, ele que é do Partido dos Trabalhadores, vai já falar com a gente, mas antes você tem novidades pra gente da política, da movimentação para o pleito de 2022, não é isso? Vamos pontuar rapidinho. Aliás, o deputado Sinésio, o presidente estadual do PT, também vai falar de política. E o clima está pegando fogo lá no PT, né? Diga-se de passagem. A gente vem falando sobre isso, né? Pois é, mas tem um outro nome que está gerando muita expectativa, porque é um nome que lidera a pesquisa de intenção de votos para o governo e é um nome que ainda não firmou ponto, né? Não tem um partido para concorrer à eleição deste ano. Na semana passada, Amazonino Mendes, o ex-governador Amazonino Mendes. Na semana passada, as pessoas trataram a informação de que ele vai se filiar ao Cidadania, e o Cidadania tem a possibilidade de fazer uma federação com o PSDB, que criou aquela guerra civil também ali no PSDB, em função da possibilidade do amazonino se filiar a este campo político. Pois bem, ontem o blog do Iel Levi, do jornalista Iel Levi, trouxe a informação que o amazonino cogita se filiar ao Podemos. E isso, mais uma vez, movimentou os bastidores, porque você lembra, dois colegas do deputado Sinésio, Dermilson Chagas e o Wilker Barreto, deixaram Podemos há pouquíssimo tempo, dizendo que o partido tinha sido tomado pelo governador Wilson Lima, né? Quem coordena o Podemos hoje, aqui no Amazonas, é o deputado Abdala Frache, que é da base do governador Wilson Lima e é aliado de Davi Almeida. E aí, como é que o amazonino vai se filiar nesse campo político, né? Bom, o que a gente pode trazer agora, nesse momento, é que essa possibilidade surge nos bastidores em função do principal interesse que há nos partidos, em todos os partidos, que é eleger deputado federal. Então, nos bastidores, a informação que se tem é que o Podemos, sob a coordenação de Abdala Frache, hoje não tem uma perspectiva de legenda, de chapa para disputar, com chance de ter fôlego, de eleger um deputado federal. Havia lá atrás uma expectativa que o capitão Alberto Neto, que se filiou ao PL, fosse para o Podemos e, de repente, pudesse fortalecer essa possibilidade do Podemos. Isso não aconteceu. Em função disso, é que esse risco, para quem está no comando hoje, de que esse partido vá para a mão de Amazonino Mendes. Por quê? Porque no campo do Amazonino Mendes, as pessoas associam especialmente o nome do vereador Amon, tem toda uma estrutura e uma forma de comunicação na internet, então ele é visto como um nome de grande possibilidade de eleição para essa Câmara dos Deputados nesse ano, e ele poderia fortalecer o Podemos desta maneira. Essa é a costura. Se o campo político vai deixar, o campo político onde o Podemos está hoje, vai deixar que isso vá para o colo da Amazonina, são outros 500. Por quê? A gente tem visto a voracidade com que o governador Wilson Lima e seus aliados têm tratado seus adversários e as possibilidades deles, né? Vamos acompanhar. Claro que você vai trazer tudo para a gente aqui em detalhes, as informações, a análise criteriosa também para o nosso ouvinte, para todos ficarem bastante informados e contextualizados. Muito bem, agora sim, então, vou dar as boas-vindas aqui ao deputado Sinésio Campos, estava aqui se preparando, conversando aqui com os assessores. Seja muito bem-vindo, deputado Sinésio Campos, que é do Partido dos Trabalhadores, presidente estadual do PT aqui no Amazonas. Tudo bem, deputado? Bom dia. Tudo bem, Rafael Campos, a Rosiane, Carvalho, né? Uma alegria. Deputado, a gente vai fazer só um ajuste aqui no seu microfone. Opa, tudo agora bem? Sim, vamos que vamos. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News, né? O meu amigo Rafael Campos, a Rosiane Carvalho. E é sempre bom estar de volta aqui. Eu sei que a credibilidade, acima de tudo, a turma fica ligado, inclusive outros blogs, outras rádios, né? Ficam ligados no que estoura aqui primeiro, né? O que bomba. Mas eu estou preparado, tá? Eu sempre digo, não vê de garfo que a comida é sopa. Verdade. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui. Bom, como a gente costuma fazer aqui, né, Rose? Você assina esta coluna, você faça as honras, por favor.
A audiência está alta aqui para ouvir o deputado Sinésio Campos. Eu agradeço a presença do deputado Sinésio, a disponibilidade e também o tratamento com que ele sempre dá aos jornalistas. Muito embora em alguns momentos seja criticado, ele consegue ter aí o equilíbrio, né, de saber responder as perguntas, porque sabe que são questões de público. O senhor é presidente estadual do PT, e a gente já começa pelo PT, porque a principal audiência aqui que está acompanhando o assunto, me mandando mensagem, tem a ver com essa Principalmente questão. a concorrência, está mais preocupado. Não somos aliados. Não, mas dentro do PT há uma divisão tremenda e acho que o principal assunto, ultimamente, é o lançamento por parte do deputado federal Zé Ricardo de 2 nomes para governo do Estado e para o Senado, e os ataques que ele direcionou ao senador Omar Aziz, que tem se posicionado como aliado do PT, aliado do senhor e também do presidente Lula. O que está acontecendo? Esses nomes têm chance de realmente concorrer? O PT pode lançar uma candidatura própria, majoritária para o Senado e para o governo? Primeiro é bom deixar claro, né? Eu que já senti na pele que o PT é o partido nacional, não é o partido de capitanias hereditárias, que cada estado dita as regras, né? Tem uma direção nacional. E eu já fui, inclusive recentemente, é bom lembrar que eu fui eleito como pré-candidato a prefeito de Manaus, pelos convencionais, pela direção municipal, aliás, pela convenção municipal. E a Nacional decidiu apoiar, decidiu outro candidato que não fui eu. E é bom que se diga isso aí. Que foi o Zé Ricardo. Exatamente. Então é bom que se diga que agora tem uma posição clara da direção nacional, de não ter candidatura própria, tendo visto que quem tem a possibilidade quantitativa é o Zé Ricardo. Ele já deixou claro que ele não quer disputar pela 3ª vez uma eleição majoritária. E colocando exatamente algo que poderia ser e a manutenção e ampliação de deputados federais, né? Mas quem tem hoje, que poderia ter a possibilidade de ser o candidato, seria o Zé Ricardo. Ele já deixou claro. E ao contrário, fica indicando o João Pedro como candidato. E na vinda agora do presidente Lula, eu estava vindo do México, eu estava lá, inclusive tinham várias lideranças políticas lá, no local, Marcelo Ramos, o Omar Aziz e várias outras lideranças, o nosso presidente municipal, o Valdemir Santana, que é o presidente da CUT, né, e presidente municipal do PT, e ouviram de forma clara quando o deputado José Ricardo anunciou o candidato dele a governador, que foi o João Pedro. E ele deixou claro aqui, falo aqui como presidente estadual do PT, viu, Rosinha? Uhum. Não falo só como militante. E o presidente Lula deixou claro, dizendo que o PT não está para fazer somente marcar posição de candidatura. E quem pode ser candidato a governo, tem voto para ser deputado federal. Então ele deixou bem claro a posição dele no que se diz respeito ao nome do João Pedro. Então, é uma pessoa que eu tenho imposto o maior respeito, consideração, mas foi o presidente Lula que falou, correto? E um detalhe, é o pensamento também da direção nacional. O projeto mesmo, que está claro, a prioridade do PT é a eleição do presidente Lula. E por isso, as oportunidades de conversar, dialogar com todas as forças políticas aqui. Então, uma candidatura, um exemplo, própria do João Pedro, que sabemos que não seria uma candidatura competitiva, poderia criar problema, desconforto, inclusive em buscar outras lideranças políticas aqui para apoiar a campanha nacional. E alguém pode dizer o seguinte: mas o Lula não precisa de outras pessoas para apoiar. Eu creio que a eleição é em outubro, então eu creio que isso aí não funciona bem assim. E eu quero deixar bem claro aqui, Rosine, que eu sou presidente estadual do PT e a minha linha sempre foi na defesa, mesmo em alguns momentos, contrariando, né, a nossa vontade, como foi anterior, que a direção municipal decidiu meu nome para prefeito, mas mesmo assim escolheu um outro que estava melhor ranqueado. Quem está melhor ranqueado para ser candidato ao governo?
E outro detalhe, que fique também claro, que agora no dia 24, que dia é hoje, hein? Dia Hoje, 22. dia 22. Dia 22, depois da manhã, o Diretório Nacional vai se reunir e durante todo o dia e vai definir as regras do PT para as eleições de 2022. E quero antecipar, é uma posição já definida entre o presidente Lula e a direção nacional, digo, a presidente Gleice e os demais líderes, né? Que o candidato ao Senado do Amazonas, que o PT irá apoiar, chama-se Omar Abdel Aziz. Com nome e sobrenome. Esse que é o nome que a direção nacional já decidiu apoiar. Então não adianta fazer conjecturas, por conta que vai ser sempre aquele parto. Coloca o nome aí, questiona com a nacional. Então eu não estou nessa linha de fazer questionamento, que eu sei que vai ser chover no molhado. Então o candidato ao Senado que o PT do Amazonas estará apoiando com a decisão e a definição e a chancela do presidente Lula e da direção nacional, chama-se Omar Aziz. Aproveitando que o senhor falou isso agora, deputado, em relação ao apoio do Partido dos Trabalhadores à candidatura ao Senado do senador Omar Aziz, né, candidatura à reeleição, a gente acompanhou e trouxe, inclusive, aqui para a coluna de política com a Rosiane Carvalho, algumas falas do deputado federal Zé Ricardo em relação ao senador Omar Aziz. Falas fortes, inclusive, falando sobre escândalos na saúde, citando, inclusive, a palavra vergonha. E isso realmente foi muito forte. A gente teve uma apuração, a Rose até trouxe ontem aqui a informação de que o senador Omar Aziz pretende processar o deputado federal José Ricardo. E a gente queria que o senhor pudesse falar com a gente sobre isso. Como que isso caiu dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui e nacionalmente, inclusive, já que tem essa decisão nacional de apoiar o senador Omar Aziz? Olha, quem acusa tem ônus da prova. Então fica a critério, é uma questão pessoal dele. Eu trato uma questão política. Isto aí já se definiu, o presidente Lula, inclusive, tomou conhecimento disso, não gostou dessa posição. É bom que se fale de uma forma bem cristalina, né? E eu vejo que já está definido isso aí, né? Não adianta, né? Então, o candidato ainda tem janela. Não tem janela para quem quer ser candidato ao governo, qualquer coisa parecida? O senhor está sugerindo que o Zé Ricardo troque de partido? Não, ao contrário. Eu digo o seguinte, eu, por exemplo, quando eu fui preterido como candidato a prefeito, mesmo tendo uma adesão da direção municipal, da convenção municipal, eu não saí do PT. Eu permaneci. Então, eu creio que o PT também tem uma resolução, e isso que eu estou te dizendo, a direção nacional, agora dia 24, vai decidir, as regras vão ficar claras, eu só estou simplesmente antecipando uma coisa que vai acontecer, coisa que eu não sabia o que aconteceu comigo, foi diferente. Agora, essa decisão, tanto o Zé Ricardo como o João Pedro e os demais, tomaram conhecimento, que foi claro na frente de várias pessoas. Então, quem tenta ainda forçar a barra de uma candidatura ao governo, principalmente com o nome do João Pedro, na verdade, querer polemizar algo que não tem. Então, eu creio que eu, por exemplo, eu tenho temas, eu tenho notícias do nosso mandato que dá ênfase, dá destaque do trabalho, né? Principalmente da CPI da energia, da luta do Porto aí que cobra pedágio, né? Então eu tenho uma pauta que dá resposta para a sociedade. E eu creio que não seria uma polêmica no que se diz respeito a isso aí, lançar candidato ou preterir outro, mas, acima de tudo, eu como presidente do partido, eu fico muito bem a cavaleiro dizer o seguinte, o presidente Lula já decidiu e a nacional também. Essa eleição não é eleição de vereadores, né? Não é eleições municipais. E eu repito, até quando era eleição municipal, eu fui preterido. Imagina uma eleição como essa, e é bom que se diga hoje, eu estou discutindo em outro nível, eu estou discutindo sobre a federação. Eu estou discutindo hoje com o PV, com o PCdoB, há pouco aqui o Heron está entrando em contato comigo, também ver quem fica no PV, para fazer uma chapa, para eleger, sim, isso é de interesse nosso. Eleger 2 federais, ampliar o número de bancadas de deputados estaduais, né? E fazer a campanha do Omar, e fazer o projeto que foi definido. Agora, a candidatura ao governo,
Se você, eu já quero antecipar, quem é o candidato que o PT vai apoiar? Não sei, vamos esperar. Vamos esperar a definição do que a Nacional também vai buscar. Então, eu, como presidente estadual do PT, eu tenho que falar exatamente a língua que, querendo as pessoas gostar ou não, militantes ou não militantes, mas eu falo quanto instituição. A posição é essa. Olha, eu recebi a mensagem aqui do Jadir, do CNB, um dos aliados do João Pedro. Ele diz: nosso candidato ao Senado também é Omar. Essa é a frase que o Jadir manda, ouvindo agora a sua entrevista. Eu agradeço. O Jadir é uma pessoa, da direção estadual, né? Então, eu digo o seguinte, a posição é essa. Quem é da direção partidária sabe como é que as coisas funcionam. Então, eu não vou vender sonhos. Olha, deputado, o senhor sempre é muito criticado em função de algumas bandeiras, algumas defesas e ações, enfim, projetos seus na Assembleia Legislativa que algumas pessoas associam à direita e à agenda também bolsonarista, como, por exemplo, a questão da mineração. Então, o senhor é criticado neste sentido, de ser o presidente do PT e ter algumas atuações que são comparadas às bandeiras da direita. Vou já concluir a minha pergunta. O que acontece é o que causou estranhamento em muitas pessoas nessa fala do Zé Ricardo dentro do PT e outras posturas que não têm tanta veemência como teve a crítica relacionada ao senador Omar Aziz, e aqui eu não estou entrando no mérito da crítica, e acho que todos homens públicos podem sim ser criticados, ser questionados. A forma como ele escolheu, é ele, né, que escolheu, enfim, não estou entrando neste mérito, mas todo mundo estranhou a veemência dessa crítica e o silêncio, a não veemência de críticas, por exemplo, como o governador Wilson Lima, que é um governador de direita, e em relação ao presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa postura do deputado federal Zé Ricardo? O primeiro, o Omar, ele teve uma posição muito firme e contundente na CPI da pandemia. Eu, por exemplo, perdi meu irmão por falta de vacina. Tantas pessoas hoje aí sofreram e hoje tem até vacina quarta dose. O Omar se manifestou. E aí ganhou exatamente notoriedade nacional, criando inclusive problemas, né, com o governo central. Né? Então eu digo o seguinte, aquele que fez enfrentamento com o governo federal, um dos senadores foi o Omar. Agora um detalhe, eu posso dizer que algum tempo atrás o nosso presidente Lula ficou quase 2 anos preso, né, sendo condenado por todas as instâncias, e depois você viu hoje que ele está livre para disputar as eleições e nada disso, né, foi provado o contrário. Então eu digo o seguinte, quem acusa tem ônus da prova. Deputado, só para a gente... Só vou pedir uma licença para a gente ajustar o seu microfone mais uma vez. Acho que a gente está com algum tipo de problema de sincronizar. Não sei se o senhor apertou para desligar também. É isso? Tá ligado agora? Temos? Tá bom. Então a gente vai ajustar aqui para que o deputado possa continuar a sua entrevista conosco, chamar o pessoal da produção para ajustar aqui com a gente, para que a gente possa resolver essa situação. Enquanto isso, vou aproveitar para registrar algumas participações de ouvintes que estão aqui conosco. Nathan Lima está dando um bom dia para o senhor, deputado, está acompanhando aqui a entrevista também. Késia também participando aqui, desejando um bom dia. Rafael Alencar acompanhando a entrevista, diz que está ligado aqui também. Rocha também acompanhando, bastante gente acompanhando aqui com a gente a entrevista do deputado Sinésio Campos. Muito bem, agora a gente vai trazer aqui o ajuste feito. A produção está ajustando ainda com a gente. Deixa eu lhe pedir um favor, deputado. Venha para cá, para essa cadeira, para a gente não demorar. Eu pedi para o senhor vir para cá, para essa cadeira. Programa ao vivo a gente faz assim. Então, por favor. Programa a gente faz ao vivo e mais um detalhe. Ao vivo vamos continuar. Então, onde eu parei... Para a gente continuar a nossa entrevista. O senhor assume a ancoragem do programa agora. Eu gostei, Rafael, sabe por quê? Porque Vamos lá, deputado. Agora sim a gente pode continuar aqui a entrevista. Então a gente vai assim agora, tá, Arthur? Obrigado aqui pela ajuda. Mas vamos lá, deputado. Continue com a sua resposta, eu parei por favor. exatamente que, pouco tempo atrás, todo mundo, Moro e companhia, detonou, julgou e condenou o presidente Lula. E foi provado que ele nada tinha a ver. Então, agora, quem acusa tem um ônus da prova. Então, eu vejo que é por aí. Eu entendo também que as pautas que, quando se diz que eu defendo pauta da direita, mineração e área indígena eu defendo há mais de 20 anos. Foi tese da minha pós-graduação na Universidade Católica de Pernambuco, aqui do Salles. E eu ganhei nota
9,5 para não ser 10. Entendeu? Então eu tenho esses dados. Agora a mineração em terra indígena que eu defendo, ela é ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Eu quero chamar essa turma que diz que esse é um tema de direita, não é? Vim discutir comigo o narcotráfico nas áreas indígenas, a exploração da população indígena, né? Nesse trato. Eu fui ao Canadá, eu vi que lá, inclusive nas áreas indígenas, eles têm universidades, têm toda uma estrutura que, na verdade, aqui nós temos aqui é a ausência do Estado. É a ausência do Estado. Falta até medicamento no DICES, né? O Ministério da Mas Saúde. o senhor acha que liberando da forma como Não, está minha sendo querida, proposta resolve o problema? A ausência do Estado vai continuar? Rosiane, a turma coloca um bode na sala para não discutir temas relevantes do mandato que eu tenho, de 7 mandatos, tenta colocar isso como se fosse calcanhar de Aquiles. Eu chamo para enfrentamento essa turma. Eu coloco de fileira eles para discutir esse assunto. Primeiro, as alternativas econômicas que nós podemos dar. Eu sou radicalmente contrário ao que acontece com a mineração predatória aqui na região. Tanto aqui, em qualquer parte do mundo. Agora, um detalhe, pouco tempo atrás, quando lutei para ter uma Secretaria de Estado de Mineração, Minas, Gás e Energia aqui, o que resultou? Resultou que teve o extrativista mineral familiar trabalhando sem jogar o mercúrio no rio. Então, o que acontece? Quando não se busca uma alternativa economicamente viável e ambientalmente ajustada às regras, o que acontece? Quantas saem em torno de mais de 30 quilos de ouro por semana daqui. Sai tanto em área do Madeira como nas áreas indígenas e ninguém discute esse tema. Parece que pessoas ligadas a ONGs que preferem dizer o seguinte: não queremos mineração em canto nenhum, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Ou seja, isso aí é ridículo. Risível quem pensa assim. Agora um detalhe, coloca eles para debater comigo esse tema. Eles se acovardam, eles se escondem sob manto, às vezes de ONGs, que ficam atrás aí de segmento de entidade, para ninguém tratar disso. Olha aqui, Rosine, o Brasil foi preciso uma guerra na Ucrânia para saber que a mineração, a exploração do potássio, que é o fertilizante, aqui em Nova Olinda, Altazes, que eu falo há mais de 20 anos isso, que agora o Brasil precisa de fertilizante, porque não existe produção de alimentos se não tiver a mineração. É a mineração aqui no estado. Nós precisamos marcar um programa para falar mais detalhadamente sobre a questão da mineração, mas eu volto ao tema, porque o senhor mais uma vez falou, isso é culpa das ONGs, é claro, se a gente não olhar Sinésio Campos aqui, estou querendo me referir ao discurso, se não olhar que é o Sinésio Campos que está falando, a gente pode dizer que é um bolsonarista. E eu estou lhe perguntando, o senhor é criticado por causa disso, enquanto o Zé Ricardo é protegido na crítica pública, no entanto, ele não faz críticas veementes ao Bolsonaro e ao Wilson Lima, como fez para o Omar Aziz. Eu quero ouvir a sua opinião a esse respeito. Esta é a minha, quero ouvir a sua. Perfeito, mas é bom que eu feche esse tema aqui. Eu defendo a questão da mineração na Amazônia há mais de 20 anos, e o Bolsonaro está com menos de 3 anos. Então, quem tenta me colocar essa pecha de bolsonarista ou coisa parecida, é que não conhece a minha história. É bom ler um pouco, acesse meu YouTube, acesse as minhas redes sociais, vocês vão ver o que eu penso sobre isso. Mas, voltando aqui, que o que nos interessa é dizer o seguinte: está definido, defender o Lula defendendo a candidatura do senador Omar, o Lula é bolsonarista agora? Eu creio que não, é uma opção de apoiar um senador que vem e mostrou posição radicalmente contrária ao projeto de governo do Bolsonaro. Está definido, está claro. Então, eu vejo que a posição de cada um, que na verdade precisa, deixa claro, Rosine, tem gente que eu creio que não diz por que veio. Então cada um tem que fazer seu papel. Eu, por exemplo, tenho um assunto aqui que hoje está em todas as redes sociais sobre o meu trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI. Eu nunca usei CPI, eu nunca usei discurso ultra radical para mostrar resultados. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma CPI, que eu apresentei uma CPI e está dando respostas, né, para a sociedade que atende 950 mil consumidores aqui no estado do Amazonas. Então, eu estou muito tranquilo, viu? Vou continuar defendendo em nível do PT, que o PT já decidiu
quem quer ser contrário, não vai ser contrário e não vão pegar carona, viu? Eu só tenho 1,48 m. A minha aba do meu chapéu não cabe ninguém. Quiser reclamar, vai reclamar lá pro Lula. Vai reclamar para a Gleice. Registrando é presidente do PT aqui Nacional. a presença nos estúdios do Paulderney Avelino. Acabou de mandar um aceno aqui para dentro, não sei se o senhor chegou a ver. Mas olha, chegou uma pergunta para o senhor. Uma pergunta que tem a ver com o nosso assunto também. Se o senhor vai mesmo votar em Wilson Lima, que é um governador bolsonarista. Chegou essa pergunta para o senhor e eu estou fazendo, gostaria de ouvir também a sua resposta. A eleição vai ser em outubro e o voto é secreto, calma, no momento certo. O PT não decidiu nada. É isso aí. Rapaz, essa turma aí é uma turma que me ama demais, sabe? Eu sou que nem... tem time de futebol, por exemplo. Eu sou torcedor do Fluminense, graças a Deus, né? Mas quem é flamenguista sabe, tem aquela turma que diz... Quem gosta, quem gosta. Quem não gosta, odeia, né? Então tem gente que gosta de me colocar. Ninguém me coloca em canto nenhum. Eu tenho meu pensamento próprio. Agora que eu discutindo a questão do governo do Wilson Lima, ele vem fazendo algo diferente dos outros. Primeiro, ele está escutando o parlamento, ele está fazendo com que os deputados que apresentam propostas, né, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, está acontecendo. Agora um detalhe, o PT não decidiu candidatura ao governo que vai apoiar. Agora já decidiu que o PT não tem candidatura própria. Isso já está decidido. No mais, deixa o tempo, né? As águas estão turvas agora. Eu te garanto que tanto isso como os outros caciques aqui estão correndo atrás de fazer chapa. Tem cacique político aqui no estado que sequer está tendo oportunidade de fazer chapa para concorrer para federal, para estadual, que não é o caso do PT. Então, o PT está tranquilo, eu estou esperando aqui. Dia 24 agora, depois da manhã, o Diretório Nacional vai definir as diretrizes. Depois de definir as diretrizes, né, das eleições de 2022, aí nós vamos reunir aqui em Manaus, aqui no Amazonas, para decidir os nossos rumos. Quem nós vamos apoiar? Se não temos candidatura ao governo, quem será o candidato que nós estaremos apoiando? Mas isso fica a posteriori. Se não, Rosiane, a gente gasta todo o cartucho agora e depois tu não vai me chamar para me entrevistar. Tá, vou chamar sim. Bom, a gente está encaminhando aqui já para o fim da nossa entrevista. Rose, tem mais alguma coisa do campo político para a gente questionar, que você queira perguntar para o deputado? Eu acho que do campo político, por hora, e a gente vai chamar o deputado Sinésio, presidente estadual do PT, outras vezes, sim, mas a gente precisa aproveitar a presença do deputado para perguntar a respeito da CPI da Amazonas Energia. Ele está circulando todo o estado, levantou algumas polêmicas, uma das principais foi essa possibilidade de que as contas tenham vindo dobrado, né, que foi um escândalo. Inclusive, a gente noticiou agora há pouco que o IPEM aplicou uma multa, né, de R$400 mil para a concessionária Amazonas Energia por causa de falhas que foram encontradas pelo IPEM em 36 medidores, daqueles novos medidores. E aí, deputado, a gente aproveita aqui a sua presença para falar sobre essa questão da energia elétrica que tem mexido com muita gente. Em que pé está agora a CPI? A gente tem acompanhado que a CPI agora é itinerante, mas as pessoas querem realmente aquele resultado prático de como que pode mudar a situação ali do serviço da concessionária. Muita gente reclama de falhas no serviço, de ficar sem energia, de picos de energia. Em que pé está ali a parte prática da CPI para dar um retorno para a população? Olha, Rafael, esse domingo, agora no Parque 10, parece que virou a vedete da Amazonas Energia. Virou a vedete da Amazonas Energia. Então, do domingo foi direto. E tentei um vídeo, um áudio, que depois eu posso passar para você. Uma senhora me passou, dizendo assim, deputado Sinésio, vem para cá, Parque 10. O povo do Amazonas odeia a Amazonas Energia. Não, deveria ser diferente. Uma concessão que foi vendida, foi privatizada por R$50 mil, né, que presta um desserviço, que pouco tempo atrás, quando você falou do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, eu, por exemplo, cidadão, eu pensei que era só para medir, o IPEM era só para estar vendo velocímetro, então ovo da Páscoa, né, se estava no peso correto, ou então balança de açougueiro, né? E agora eu estou vendo que é o único órgão que pode fazer análise e vistoria. Isto aí já é um resultado prático. Enquanto eu estava presidindo a CPI, Rafael, essa empresa irresponsável, leviana e corrupta,
eu posso agora falar que é corrupta, ela estava lá tirando meu medidor da minha casa. E eu pedi ao IPEM fazer análise. E está provado, não tinha nada. Tentaram fazer, Rosine, um constrangimento para mim. Eles Então, fizeram isso insinuar acontece. que tinha gato na sua casa? Eu creio que era por aí. Então, para dizer, pô, o presidente da CPI está pedindo que as coisas sejam corretas na casa dele. Ou seja, isso aqui já entrei com uma ação de danos morais muito pesada. Isso acontece com muita gente. Outro detalhe, Rafael, que é bom que se diga. Esses R$ 400 mil de nova multa que o IPEM passou no dia de ontem para a Amazonas Energia, também é resultado da CPI itinerante lá de Tefé. Um senhor chegou e pediu para fazer um laudo do IPEM. E da mesma hora, eu que estava presidindo lá na Câmara Municipal de Tefé, mandei requisitar esse medidor. E esse medidor foi acompanhado pelo o proprietário da residência, juntamente com a Amazonas Energia, e trouxemos esse medidor. E o IPEM identificou que o gato, o furto, a mais, quem está fazendo agora é a Amazonas Energia. Ou seja, aqueles gatos que essa empresa de quase 1 milhão de fornecedores, mais de 1 milhão de clientes, que você é, eu sou, a Rosine, todos nós somos, né? Eles dizem o seguinte, todo mundo faz gato, por isso que tem que mudar medidores. Medidores inteligentes, coisa parecida, aquela coisa horrorosa lá do Parque 10 da Cidade Nova, que o povo foi para a rua para dizer não. Esses medidores aí que foi trocado sem a permissão das pessoas. E digo para você, Rafael e Rosine, não paramos por aí. Resultado concreto. Fizemos audiências itinerantes, reuniões itinerantes por cada zona de Manaus e estaremos indo agora 24 e 25 lá para Manicoré e Novo Aripuanã. Já foi descoberto o gato, ou seja, o cidadão pagando, o medidor cobrando além em Presidente Figueiredo, em vários municípios. Então, eu creio que aí é o terceiro auto de infração que desses nossos 6 medidores de março, já teve abril, já teve janeiro, fevereiro, março. Isso é resultado concreto. E outro detalhe, estamos distribuindo em torno de 500 mil cartilhas dizendo das leis que resguardam o cidadão. Então, essa CPI, quem apostava que não fosse dar em nada, hoje eu tenho a certeza de uma coisa. Canais de denúncias. Tem nosso WhatsApp, é 984-668350. Você pode ir comigo na Assembleia Legislativa, de segunda a segunda. Você pode procurar a ouvidoria do IPEM, você pode procurar o Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, que tem a comissão, e a Comissão de Defesa do Consumidor. Sabe por que essa CPI, ela surpreendeu a todos? Porque não ficou somente no lado político, ou seja, no proselitismo, da lambança que muitas CPIs fazem. Primeiro, eu peguei órgãos que fazem fiscalização e controle e não estou esperando somente o parecer final, o relatório final para me levar um calhamaço de denúncia para eles. Eles estão acompanhando e o resultado está saindo simultaneamente. Essas multas que o IPEM está fazendo, como é que se diz? Autuando. Está autuando, é fruto da CPI. E hoje, por onde eu vou agora tomando um suco aqui no Canto do Suco, aqui próximo de vocês, deputado, parabéns, as coisas estão acontecendo. Essa empresa que desrespeitava, ela pegava, tirava uma de Moro, julgava e condenava, né? Chegava na casa da gente sem permissão, sem justificativa nenhuma, retirava e vinha a multa, ninguém tinha para quem reclamar. Hoje, a CPI abriu os olhos das pessoas. E um detalhe, eu creio que todos nós estamos ganhando. Agora a população ela tem que cada vez mais apostar na CPI e ajudar. Essas denúncias têm que chegar para a gente. Eu acho que de tudo que as pessoas elas sentem determinados abusos, sim, em relação à relação como tem com essa empresa, mas há também o peso da conta de luz. Acho que a grande expectativa das pessoas é se isso, de alguma maneira, possa reverter na diminuição da tarifa, na diminuição da conta, se esses abusos que eventualmente foram cometidos, eles possam se transformar num reparo coletivo para uma diminuição percentual na conta. Existe essa possibilidade? Uma outra questão. Quando alguém atrasa a conta de luz, e aí não precisa ter um ano, em meses o seu nome vai para o Serasa e tudo mais, e aí você tem mais uma conta a pagar no cartório. E é algo assim, humanamente impossível limpar o nome para algumas pessoas, especialmente de baixa renda.
Existe alguma possibilidade que a partir da CPI essa realidade se altere? Primeiro, perfeita a tua indagação. Uma é que nós estamos convidando a ANEEL, só que é um órgão federal, diz assim, não, é uma CPI estadual, e estou requisitando o seguinte, uma auditoria nessa empresa e alguns itens. Primeiro, o quilowatt-hora cobrado aqui no Amazonas é o maior do Brasil. Isso já está, nós temos que redefinir com essa empresa, porque ela cobra diferente aqui do quilowatt-hora de outro estado. Outro detalhe que você se reporta aqui. Outro é que a tarifa de energia que ela está cobrando a mais, os próprios diretores, né, o Rodrigo Moreira, que é da capital, ele na CPI, sob juramento de falar só a verdade, diz que estará ressarcindo, ou seja, está devolvendo. Ou seja, é o seguinte, se o ladrão te furta o teu celular e a polícia pega o ladrão com o celular e o ladrão devolve o celular e chega nas tuas mãos, esse furto deixou de acontecer? É crime. Então, só deles afirmar que vão devolver o dinheiro que se apropriar de forma indevida, já está constatado que eles cometeram um crime. E agora, com o IPEM multando, que é o único órgão técnico, inclusive como é que se diz? Com a autorização do Inmetro, é inquestionável, não tem o que questionar. Então, outro crime cometido. Outro detalhe, a retirada de medidores que eles fazem é algo que não pode mais acontecer do jeito que está fazendo. Agora, uma bomba que eu quero dar para você. Em plena CPI, Rodrigo Moreira afirmou que eles querem chegar a 100 mil medidores aéreos. Eles colocaram 11 mil. E aqui eu chamo a atenção de forma, inclusive, respeitosa, com nós, primeiro, quando a CPI foi instalada, eles entraram com a liminar e pararam os trabalhos da CPI em 45 dias. Começaram a colocar 11 mil medidores na Cidade Nova, no Parque 10, e que a primeira instância, a juíza, falou que não era para parar a instalação desses mais medidores. E aí, mesmo assim, eles recorreram uma nova liminar e o presidente Chalub do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manteve a não continuidade da instalação. E o que ele falou, Rodrigo Moreira? Ele disse o seguinte, eles não vão parar, eles vão recorrer ao Supremo, às instâncias superiores, que eles querem chegar a 11 mil medidores. E eu perguntei, escuta, quanto é que custa esses medidores? Isso na CPI. É em torno de R$1.000 cada um. Ou seja, R$1.000, com fiações, que é muito fio, não é verdade? Com instalação mais 500, esses 100 mil medidores equivalem em torno de 150 milhões de reais. Olha o quê? 150 milhões de reais, vocês queriam melhorar a qualidade do serviço. Quanto que eles não davam para fazer poda das nossas árvores e melhorar o serviço, assistência, coisa que nós ficamos 40 horas sem energia. E hoje, você sabe muito bem, todo dia tem queda de energia, tem apagão, e quando tem queda de energia, se você tem uma geladeira, se tem um ar-condicionado, que você tem 2, 3 anos, você às vezes não guarda a nota fiscal. E eles pedem para ressarcir aquele eletrodoméstico queimado, nota fiscal, às vezes o cidadão não tem. Essa conta que a gente está pagando somos nós. Fora o prejuízo, né? Você tem almoço para mandar o filho para a escola e tu ficou com o dano. Eu queria né? também te dar também uma notícia nova, que nem eu sabia até ontem. Aqui na Zona Franca de Manaus, no Distrito Industrial, tem 2 empresas que produzem medidores. E eu vou fazer uma visita com o IPEM, né? Aí, junto ao PROCON, porque eu sei que não custa R$1.000 cada medidor. E um detalhe, trocar medidor, quem realmente, se tem medidor, se o cidadão entender que está com problema medidor. E eu tenho outra curiosidade, que eu perguntei na CPI. Escuta, como é que foi o processo licitatório dessa compra desses 100 mil medidores aéreos? Alguém ganhou? E se essa moda pega, eles podem chegar a 950 ou 1 milhão de medidores no estado. Seria 1,5 bilhão na compra de medidores. Então, eu alerto a população. Não aceite esses novos medidores e a retirada. Primeiro, se você tem um celular, pode ser ou Samsung, iPhone. Você muda se quiser. Se está funcionando, por que você vai mudar?
E eu te garanto uma coisa, tem coisa por trás da compra desses medidores que a CPI também está investigando. E é claro que a gente vai acompanhar, deputado. Eu queria agradecer a sua presença conosco, agradecer aqui os esclarecimentos à população em relação a esse trabalho todo da CPI. A gente podia passar bem mais tempo conversando, porque esse assunto rende bastante, mas é que a gente está realmente com o tempo super apertado, que estouramos o nosso tempo da entrevista. Então agradeço a gentileza de trazer essas informações para a gente e em outras oportunidades podemos conversar mais também. Muito obrigado, deputado. Obrigado, que Deus abençoe vocês aí, Rafael, a Rosiane e todos os nossos ouvintes aqui. A verdade é que eu sou franco e falo de forma direta. Eu não uso o proselitismo político, às vezes, para que aquela fala rebuscada para as pessoas tentar raciocinar um pouco mais, não. Eu creio que o papo na rádio tem que ser um papo direto para as pessoas saberem o que a gente pensa, o que nós estamos fazendo, que eu creio que é por aí. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Obrigado, Rosiane Carvalho. Mais uma entrevista exclusiva aqui no Band News Manaus, mais uma coluna de política. Obrigado. Até a próxima.